Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre jurisdição espiritual em música. Quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você seja avisado toda vez que eu subo um vídeo. E óbvio que eu quero convidar você a deixar seu comentário, o like e compartilhar esse vídeo depois. Esse tema, ele pode ser visto, interpretado por algumas pessoas banal e fazer com que esses vídeos eles possam contribuir na sua caminhada com Deus, de um jeito ou de outro. Eu gostaria que alguém tivesse me ensinado tudo que eu tenho compartilhado aqui 30 anos atrás, né? Mas não foi o caso. Mas eu lembro, falando 30 anos atrás, né? Eu morava em São Paulo e quando a gente descia para a praia, né, que ia lá para o Guarujá ou para o litoral norte, Ubatuba, aquelas áreas de praias, né, no litoral paulista, eu lembro que nós tínhamos que pegar uma estrada chamada Rodovia dos Imigrantes, né? E toda vez que a gente entrava nessa rodovia, tinha uma placa enorme dizendo assim, trecho sob jurisdição da Dersa, né? Que era o órgão do governo responsável pela regulamentação daquele pedaço de estrada dali para frente. Essa não tinha absolutamente nenhum controle. Daquela placa em diante, o controle era total da Dersa. Isso significa que todos os carros que adentravam naquela rodovia, eles passavam a estar debaixo de uma jurisdição legal que era governada por um órgão chamado Dersa. Isso é meio tranquilo de se entender, é um princípio simples. Esse governo tinha uma série de determinações, tinha uma série de leis de, por exemplo, não pode parar no acostamento em determinadas áreas, não pode fazer determinados tipos de ultrapassagem, existe um limite de velocidade para diferentes trechos, e uma vez que essas leis e normas eram quebradas, quem quer que fosse que quebrasse essas normas, elas seriam penalizadas e a pena era uma multa financeira e muitas vezes uma multa cara. Então esse princípio de jurisdição, ele é bastante semelhante no princípio de jurisdição espiritual. Eu vou falar, obviamente, espiritual em música, porque é o tema do meu canal, é o tema desse vídeo, mas primeiro eu preciso compartilhar com você o que significa jurisdição espiritual na raiz da sua aplicabilidade. Para isso a gente tem que voltar na primeira ocorrência onde existe um princípio de jurisdição. E o primeiro local na Bíblia onde existe um princípio de jurisdição é encontrado no capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo à nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Deus estava estabelecendo um princípio simples, porém extremamente complexo, para um homem que seria a sua imagem e semelhança. Ele está falando no plural, terceira pessoa do plural. Façamos a nossa imagem. Eram três ali, a Trindade, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas desde o início, o princípio é que esse homem seria o seu representante nessa terra que ele havia criado. Seria um reflexo expresso de Deus dentro desse governo que ele estava estabelecendo, dentro do reino de Deus manifesto nessa terra. Ele dá o aspecto de exercício de poder, o governo supremo sendo Deus, a lei sendo a palavra que Deus deu e a ordem, e o governo nessa terra seria exercido por Adão e Eva. Adão e Eva tinham somente uma lei a seguir. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem, e quando ele dá uma ordem, não é um convite, não é uma sugestão, é uma ordem direta que não está sujeita a negociação, ok? Então ele fala: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Essa era a única lei dentro dessa jurisdição da qual eles detinham o governo representativo de Deus. Essa posição de jurisdição e governo era baseado no fato de que a lei não podia ser quebrada. E foi exatamente o que aconteceu. Como Satanás veio, falou aos ouvidos de Eva, sugestionou uma palavra nos ouvidos de Eva, questionando aquilo que Deus havia dado como lei, causando dúvida no coração dela, e ela caiu no engodo de Satanás. Ela e o seu dileto Adão. Quando isso aconteceu, imediatamente quebra-se a lei. Imediatamente após a quebra da lei, como Deus havia falado, entra a morte. A morte, nesse caso, é preciso lembrar que Adão tinha imagem e semelhança de Deus, e a semelhança de Deus ele era um ser eterno. E nesse momento, nessa quebra da lei, nessa desobediência, ele passa a ser um ser finito. Ele teria um dia determinado para ele morrer e virar pó. Ou seja, o princípio é a quebra da lei, imediatamente significa a entrada da morte, que significa separação, que significa fim do controle jurídico. Só que tem uma consequência para essa desobediência ali no Éden. E essa jurisdição de governo troca de mãos. No momento em que existe uma desobediência, o controle e o governo da terra passa a ser de um outro alguém. E a gente percebe esse controle sendo mudado na maneira como Deus se refere novamente ao homem. Mais pra frente, no capítulo 9, a gente lê isso. Tem a história de Caim, Abel, e a geração se corrompe. Deus decide destruir toda a terra e começar de novo. E aí ele manda Noé construir a arca, ele constrói, morre todo mundo, menos a família de Noé. Ele sai ali no Monte Arará. Então Deus faz uma nova aliança, né? E ali Deus novamente abençoa o homem. Se você comparar Gênesis 1:28 com Gênesis 9, você vai ver como é gritante isso que eu vou te falar agora. E eu quero ler para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e ponto final. Misteriosamente, não tem nesse local o domínio. Deus não dá mais para eles o domínio. Por quê? Porque esse domínio foi entregue para outra pessoa. Essa outra pessoa chama-se Lúcifer. O diabo passou a ter o controle e a jurisdição de toda a terra, de toda a criação dada por Adão e Eva. Por isso que nós lemos em 1 João 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu sei, vou chegar em música, aguenta um pouquinho, estou chegando quase lá. Quando Adão e Eva pecam, o DNA do pecado está nele, está no homem, está na mulher. E quando eles geram um filho, esse DNA de pecado passa para esse filho, e assim por diante, até chegar a mim e a você. Por isso que nós lemos na Bíblia que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que significa isso? Destituir significa remover do poder. Nós fomos retirados da posição de autoridade, de estar dentro do contexto da presença e o desfrute da glória de Deus. Nós fomos removidos dali, perdemos esse acesso. Perdemos o direito de exercer a jurisdição que Deus deu. Por isso Jesus teve que nascer de uma virgem, porque ele teve que viver com a semente pura, sem pecado. Mas, tudo bem, e o que isso tem a ver com música? O mundo inteiro foi criado pela palavra. A palavra tem poder. Tudo que você fala tem uma consequência. Vou te dar um exemplo. Se você tiver num dia que você não estiver legal, e você proferir uma resposta dura para uma pessoa que você se relaciona, tá? Essa palavra, ela vai ser
decodificada e assimilada por aquela pessoa, e aquilo vai causar naquela pessoa um sentimento, ou de raiva, ou de tristeza, ou de amargura, a ponto da pessoa se fechar e aquilo machucar a pessoa por dentro, né? A palavra tem poder. No mundo espiritual, a palavra também tem poder. Quando a gente lê na Bíblia, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Por que a gente precisa confessar? Porque toda vez que a gente declara o nosso pecado, a gente está querendo dizer para o mundo espiritual, aquilo que Jesus fez na cruz por mim, naquele dia no Calvário, esse pecado que poderia ser imputado contra mim na presença de Deus foi pago na cruz. Isso significa confissão. Ou seja, o diabo trabalha como se fosse um garimpeiro na sua boca. Ele fica esperando você falar uma coisa que vai destruir você mesmo. Por isso, salmista, olha que versículo incrível que a gente lê em Salmo 141. Senhor, põe uma guarda à minha boca. Fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Olha que incrível isso aqui. E se você parar para prestar atenção nesse versículo 3, Senhor, põe uma guarda à minha boca. Por que ele está falando põe uma guarda à minha boca? O que significa uma guarda à minha boca? E é fácil a gente entender o que isso significa quando a gente lembra da passagem de Mateus 5, 11, 18, que Jesus fala o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso sim é que contamina o homem. Então, a contaminação desse corpo, que deve ser a morada do Espírito Santo, acontece pela tua boca quando você fala, quando você declara. E toda vez que você canta uma música e essa música fere algum mandamento de Deus ou algum princípio das obras da carne descritas em Gálatas 5:19, você está automaticamente, naquele momento em que você está falando que o diabo está com aquela peneira na tua frente, na tua boca, você faz um trato com as trevas. Mesmo que você fale, isso é loucura, isso é besteira. Não, não é não, cara. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual é regido pelo que você fala. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, quando você aceita Jesus, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Teu coração crê, com a tua boca confessares, será salvo, né? Porque a confissão, ela é utilizada para a justiça, ou seja, a confissão quebra todo o vínculo que você tem com o maligno. Da mesma forma, se você confessa ou se você compactua com qualquer tipo de letra que quebre a palavra de Deus em qualquer local, imediatamente você está compactuando com um princípio dentro de um reino. Mas o que significa exatamente você compactuar com o mundo das trevas? Significa você estar sob jurisdição, autorização e legalidade que você deu para o próprio inimigo deitar e rolar na sua vida. Sabe como? Eu vou te dar exemplo de uma música super famosa, de uma banda super famosa. O nome dessa banda é AC/DC, né? Que eles têm uma música chamada Highway to Hell, ou Autoestrada para o Inferno. Deixa eu ler essa letra para você entender. E eu sei que muitos podem falar, Márcio, isso é uma tolice, essa música foi escrita por causa de uma autoestrada que existia na Austrália, os caras eram australianos. Se for realmente só isso, dá uma olhadinha no que essa letra aqui diz. Começa o seguinte: vivendo fácil, amando de graça, bilhete de temporada em uma só viagem de ida. Perguntando nada, deixe-me ser, levando tudo no meu passo. Não precisa de razão, não precisa de rima, não é nada que eu prefira fazer. Descendo, hora da festa, meus amigos vão estar lá também. Eu estou na estrada para o inferno, na estrada para o inferno, estrada para o inferno, eu estou na estrada para o inferno.
sem sinais de parada, limite de velocidade, ou seja, aquela ideia de você estar no meio de um deserto, numa autoestrada. É isso que ele está querendo figurativamente falar e ilustrar aqui. Mas se ele estivesse realmente falando só dessa estrada, por que ele utilizaria as linguagens simbólicas falando de seres espirituais? Olha, presta atenção. Ninguém vai me atrasar como uma roda, vou girar. Ninguém vai mexer comigo. Ei, Satanás, pagando minhas dívidas. Tocando em uma banda de rock. Ei, mamãe, olhe para mim, estou a caminho da Terra Prometida. Peraí, cara, ele está utilizando elementos, primeiro da Bíblia, Terra Prometida, ele está falando da Terra Prometida, ele está fazendo uma análise, né? Ele está fazendo ele está fazendo um trocadilho de sentido, como se o inferno fosse a Terra Prometida. E ele está falando, pagando as dívidas. Ele jamais poderá pagar as dívidas, porque só Jesus pode pagar as dívidas. E aqui ele coloca a pessoa de Satanás. Então não é uma simples canção inocente. E há um tempo atrás eu vi lá 1000 músicos dentro de um estádio tocando essa música. Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, Senhor da glória, as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Elas não sonham o que elas estão fazendo. Pode parecer uma coisa muito legal, estrada para o inferno, mas não foi legal quando ele morreu. Quando o Bon Scott, da maneira como o Bon Scott morreu, cara, foi nada engraçado. Não é nada engraçado quando a gente vê os grandes artistas, né, que estão no auge da glória, simplesmente morrerem do nada. Eu tô com um livro aqui de um vídeo que eu vou fazer, aliás, tô com vários livros aqui desse mesmo assunto, que é o Clube dos 27. Tá aqui, ó, vários livros, comprei vários livros para eu ler, tô lendo aos poucos. Todos eles contam a mesma história. Artistas no mais alto da fama, de sucesso mundial, simplesmente se vão. Existe um controle de um sistema espiritual que está interessado única e exclusivamente em ter o direito. E aí existe uma guerra espiritual invisível que a gente não vê, e a música é uma tremenda ferramenta de engano. Aí vai ter crente que vai falar, não, mas eu tenho sangue do Cordeiro sobre mim, já foi salvo, isso aí não me pega. Não pega? Então me explica aí. Por que eu recebo tantas mensagens de pessoas que conhecem a Cristo, estão se reconciliando porque não aguentam mais as músicas do mundo que elas ouvem, não aguentam mais as mensagens? Sabe por quê? Porque quando você vive debaixo de uma atmosfera, e eu já falei sobre esse vídeo de atmosfera, você vive debaixo de uma jurisdição de controle da sua vida. Ah, Deus é o Senhor? Ele é o Senhor, mas se você deliberadamente entregar a jurisdição da sua vida dentro de uma legalidade para o diabo atacar a sua vida, sabe o que Deus pode fazer? Nada. Nada. Porque você entregou essa liberdade para ele. Então, quando você está debaixo desse poder de controle, todo tipo de música que você canta, que você profere, que você escuta, que você repete, tudo aquilo que está sendo cantado, toda a atmosfera que está sendo criada, ela está sendo colocada dentro de você e serão instrumentos e ferramentas de Satanás para atingir a tua vida, seja isso uma depressão, seja isso um adultério. Quer ver um exemplo? Pega as músicas sertanejas, pega as músicas que falam de adultério. Quantas músicas de adultério existem dentro do contexto das músicas sertanejas? E de repente você está cantando aquilo, você está repetindo aquilo, você está corroborando com o que os caras estão cantando lá, e para você aquilo é legal. Estão cantando sobre bebedeira, estão cantando sobre baixaria, estão cantando sobre moralidade sexual, estão cantando sobre todo tipo de coisa, traição, festa, orgia. Aí você vai ver no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, todos os temas que o inferno canta na sua orelha e que você repete. Você quer saber quais são as músicas que você não deveria ouvir porque isso contamina você? Tá aqui, Gálatas 5,19. Só leia lá, ó. As obras da carne são manifestas, ou seja, aquilo que você faz. Lembra que eu falei do versículo em Salmo 141, onde o salmista pede para o Senhor guardar a boca, porque quando ele fala, ele leva a fazer atitudes, ele leva a executar coisas que são contrárias à palavra de Deus. E se a música que você ouve
você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida, ele vai te levar a fazer isso aqui. As obras da carne que são manifestas: imoralidade sexual. Abre aí no seu playlist e verifica se do lado do seu playlist tem uma letrinha E. Dá uma olhadinha. Se tiver uma letrinha E, significa que aquilo lá é explicit, ou seja, tem obscenidades. Ouvir aquela música, repetir aquela música, você já está compactuando com um princípio espiritual. Por quê? Porque você está quebrando um princípio da palavra de Deus. Quando você faz isso, o que acontece? Você dá jurisdição espiritual em música nas mãos do diabo para ele detonar a sua vida. É simples assim. Pode não acontecer do dia para a noite, pode não acontecer na semana seguinte, mas eventualmente isso aqui vai estar rodeando na tua cabeça e vai estar martelando. Faz, comete, faz. Por quê? Porque você repetiu tantas vezes, você ouviu tantas vezes, você repetiu tantas vezes, que isso significa para o mundo espiritual que é: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Quer saber? Às vezes você faz mesmo. Nem que seja com a mente, mas acaba fazendo. Impureza, libertinagem. Aí, olha só, idolatria e feitiçaria. Idolatria, se a gente tivesse que colocar um termômetro de idolatria, para você saber se você idolatra alguém em música, se você está dando jurisdição espiritual em música por causa da idolatria, é simples. Basta você ver e tentar calcular quanto tempo você gasta dedicando aquilo e quantas vezes no dia você não para de pensar naquilo, naquele cantor, naquela banda, naquela música. E se você se deparar e se confrontar que você não consegue parar, adivinha, você está quebrando o princípio de idolatria. Qual é o primeiro mandamento que o Senhor fez? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Idolatria. Se você idolatra um cantor, tá aqui, ó. Você está quebrando um princípio, você está sob jurisdição espiritual do mundo das trevas. Ah, mesmo se eu sou crente, mesmo se você é crente, você pode ser um filho de Deus, mas você está perdidaço, está levando uma forma de pensar, uma forma de se conduzir contrária às escrituras. Ah, e vai ter gente que vai falar: mas isso não tem nada a ver, eu vou lá no show da banda tal e continuo indo na igreja. Isso se chama ser morno com as coisas de Deus. Isso se chama você não conhecer as escrituras. Isso se chama você estar dentro de um sistema ou uma egrégora do ocultismo, da feitiçaria que acontece nos dias de hoje, que você olha para a palavra e relativiza o que as escrituras dizem que você não deve fazer. Isso é um dos maiores venenos da vida espiritual de alguém. Outra coisa, ódio. Aqui eu vou abrir parênteses para até música evangélica que coloca vingança nos teus lábios. Você está pecando e compactuando com as trevas. Sabia disso? Outra coisa, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Esse é um tema profundamente utilizado nas músicas que são cantadas no Brasil, infelizmente, principalmente no pagode. Quantas músicas são entoadas que se fala sobre bebida, que se fala sobre orgia, que se fala sobre traição, saudade, tô transando com uma, tô pensando com o outro. Eu não estou inventando nada. Basta você pegar as suas músicas e analisar a letra friamente, sem nenhum viés religioso. Olha e veja o que está sendo dito. E você não vai precisar nem ser evangélico para determinar isso, cara. É exatamente isso que está acontecendo. E quer saber? Você está debaixo da jurisdição e da legalidade espiritual para o diabo detonar a sua vida. Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então não é uma opinião minha, é o que a palavra de Deus diz.
Não adianta você ficar zangado comigo e escrever um monte de mensagem aí, xingando, falando que eu sou ortodoxo. Cara, tá aqui escrito. É você com Deus. O que eu tô fazendo, o meu papel, é tentar, de alguma maneira, semear no seu coração um negócio chamado temor de Deus. É exatamente por isso que nós lemos em Colossenses 1,13 que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem dois reinos, o império das trevas e o reino de Deus. E o processo de transportar de um lado para o outro, ele é verdadeiro nesse sentido e nesse sentido. O diabo quer te tirar de qualquer jeito das mãos de Deus para destruir você e destruir a tua vida. Passe a tua vida inteira ouvindo música do mundo, ouvindo e cantando e compactuando. E não se surpreenda com os resultados e com os frutos daquilo que você colher. Mas sempre é tempo de você quebrar isso na sua vida. E eu vou falar uma coisa com muito temor diante do Senhor. Gente, eu sou músico. Eu toco desde os meus 12 anos de idade. 40 anos. Estou com 52. E você acha que eu gosto de música? Você acha que eu tive uma loucura por música tão grande que eu era um idólatra em música. Eu tenho até um vídeo aí que eu fiz sobre idolatria em música. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ver, assistir lá depois. E um dia eu me deparei com essa verdade. E quer saber? Lembra que eu te falei da balança de tempo? Com quanto tempo você gasta com algo, aquilo vai ser o seu ídolo? Em música é assim. Quanto mais música você ouve, quanto mais fissura você tiver naquilo, mais aquilo denota o Deus que você serve. Se você conhece mais de música, mais do seu cantor, mais das histórias dos seus astros, mais sobre harmonia e melodia, se você conhece mais do que esses elementos, do que você conhece a palavra de Deus, a resposta já está dada. Que esse vídeo possa ter encorajado a você, embora eu tenha sido firme nas minhas colocações. E eu estou sendo firme porque tem um versículo que mudou a minha vida. Eu vou mostrar para você esse versículo, é a última coisa que eu vou falar hoje para você. E quando eu li esse versículo, eu confesso, eu tremi na base. É o último versículo do capítulo 21, que está escrito nela, na Nova Jerusalém: jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Agora eu faço uma pergunta para você. Com toda a sinceridade do seu coração, responde para você. Vai, eu e você aqui. O que você tem ouvido? O que você tem enchido a tua alma? Você acha que entraria por esses portões? Você acha que seriam autorizadas pelo Criador dos céus e da terra, pelo Cordeiro que está sentado à direita do trono de Deus, a entrar pela cidade da Nova Jerusalém? Será que o seu playlist estaria no seu telefone tocando naquele dia? Se a tua resposta for não, você sabe o que você tem que fazer. Eu não vou ficar dizendo aqui o que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo. E foi o que eu fiz. Parei de ouvir, cara. Parei de ouvir completamente. Parei de ouvir muito. Parei de estudar. Parei de tocar. Até que eu pudesse me reencontrar com a verdade do que é a palavra de Deus. E de novo, ter alegria na minha salvação com o Senhor. E saber como utilizar a música na minha vida. Foi fácil? Sinto falta de ouvir muita coisa que eu gostava, mas eu larguei, eu abri mão por um motivo maior. Deus abençoe sua vida.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e ser abençoadas da mesma forma que você talvez tenha sido hoje, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.